Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcele Lopes, eu sou psicóloga e hoje estou aqui mais uma vez para falar daquela que tanto atormenta a vida da gente, a ansiedade. Então, falei um pouquinho no vídeo passado sobre ansiedade, vim aqui mais uma vez com esse tema, né? Então, seria a parte 2 aí do Desvendando a Ansiedade. Então, só para a gente relembrar, a ansiedade é muito associada aí ao estresse, né? Então, é uma resposta natural do nosso corpo, do nosso organismo, tá? Então, quando eu me vejo diante de uma situação, tá? Não esperada, ela me causa esse tipo de sensação, ou seja, um estímulo externo, tá? No ambiente que produz no meu corpo essa resposta, geralmente de luta ou fuga perante aquela situação. Portanto, ela é natural ao nosso organismo, ao ser humano, tá? Mas a gente precisa entender que eu tenho uma resposta, então o meu corpo ele sofre esse pico e o natural é que ele volte ao seu estado normal, né? Eu consiga voltar a ter o meu equilíbrio. Então, se isso não acontece, se essa pessoa está sempre vivendo sob tensão, né? Essa ansiedade, esse estresse lá no alto, aí é que mora o perigo, né? Então hoje eu tô aqui para falar das respostas fisiológicas mais comuns em relação à ansiedade e o estresse. O que são respostas fisiológicas? Respostas físicas, respostas que o nosso corpo produz. Então no vídeo passado algumas pessoas vieram comentar, vieram me mandar mensagem falando sobre isso. E o que acontece é que, quais são as respostas mais comuns que a gente tem em relação à ansiedade, em relação ao estresse? Problemas na pele, tá? Então a pessoa pode, por exemplo, ficar empolada mesmo, ou, por exemplo, a herpes zoster. Ela é muito comum nesse pico de ansiedade, de estresse, tá? A aparecer no nosso organismo. São doenças psicossomáticas que a gente fala. O que é isso, né? Somatizar. Já ouviram essa palavra antes? Geralmente, quando a gente fala que a pessoa somatiza, é exatamente isso que eu estou descrevendo para vocês. É quando a pessoa produz esses sintomas, produz essas respostas no corpo de maneira física, de maneira fisiológica. Então, a gente diz que a pessoa está somatizando. Portanto, a pessoa está passando por algum problema psicológico, enfim, alguma situação na vida, e aí ela somatiza, ela produz essa resposta no corpo, tá? Por exemplo, com a herpes, tá? A herpes zoster ou algum outro tipo de problema na pele pode ser desencadeado, potencializado pelo estresse, pela ansiedade. Insônia, taquicardia, falta de ar. Então, são diversos os sintomas físicos que podem ser desencadeados por causa da ansiedade e do estresse, tá? Apetite, tem muita alteração no apetite, então tem gente que sente mais fome, tá? A sensação é essa, então a pessoa vai comer mais ou não consegue comer quando tá nesse tipo de situação. O intestino fica desregularizado também, então algumas pessoas têm a prisão de ventre, outras já têm uma produção de diarreia, né? Então, assim, cada pessoa vai responder de um jeito. E uma coisa muito comum também de acontecer são dores no corpo, dores nas costas, no pescoço, né? Aquela tensão que a gente sente, parece que alguém passou com um caminhão em cima da gente, a gente, né, dormiu, acordou e a sensação que a gente tem é que a gente não dormiu, que realmente a gente se sente cansado, né? O corpo cansado, a dor no corpo inteiro, né? Parece que alguém pisoteou a gente. Essa é a nossa sensação. Ou dores específicas em alguma parte do corpo, dor de cabeça, enxaqueca, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? São muitas respostas que a gente pode produzir de maneira física. O nosso primeiro impulso, obviamente, é procurar um médico e é o correto, né? Buscar realmente a causa física, tá? Comigo já aconteceu isso. Eu nunca tive, né? Nunca tinha tido enxaqueca. E aí, devido a um estresse que eu tive no ambiente organizacional, eu falo um vídeo só sobre isso depois, mas eu comecei a produzir enxaquecas, né? Eu tinha episódios de enxaqueca e eu fui procurei um neurologista, fiz diversos exames. No fundo, eu já sabia que se tratava de uma origem psicológica, mas eu quis comprovar, né? Eu tinha um plano de saúde, eu fui lá, fiz todos os exames, né? E é o certo a se fazer. É a gente procurar primeiramente
a causa física, obviamente, se você tem essa condição, então ir atrás disso, fazer os exames. E aí, no meu caso, eu vi que os exames estavam todos normais, tive o retorno com o neuro e ele falou, ele, né, começou a fazer perguntas em relação às minhas atividades, à minha rotina, ao meu trabalho. E aí eu mesmo falei, né? Eu sei que tudo isso está acontecendo por conta dessas situações que eu estou vivendo, eu estava produzindo aqueles sintomas. Então, é assim que geralmente acontece, tá? E uma coisa muito importante da gente frisar, para a gente finalizar, é que isso acontece também com a criança. Então, quando a gente fala de ansiedade, estresse, não é uma condição só do adulto, acontece também com a criança. E às vezes é um pouco mais complicado porque nós adultos espera-se que a gente tenha a nossa maturidade emocional, que a gente consiga falar, se expressar, entender o que a gente está sentindo. A criança não. Então, para ela é muito mais difícil. Ainda mais agora nessa situação de quarentena, de isolamento, a criança mudou completamente a rotina dela, né? Então ela tá lá trancada dentro de casa. Então eles vão ficar mais agitados, mais ansiosos, né? Se a gente já fica como adulto que temos essa maturidade, você imagina a criança. Então, a ansiedade infantil vai fazer com que a criança de repente produza também esse tipo de sintoma nessa situação, tá bom? Bom, era isso que eu queria falar para vocês, né? Nessa segunda parte do vídeo sobre a ansiedade, para não ficar muito longo. E eu queria saber quais são as respostas que você está produzindo ou que você já produziu. Conta um pouquinho aqui da sua experiência pra gente, né? O que você já vivenciou. E aí, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre o que a gente faz com tudo isso, né? Como que a gente pode fazer para amenizar essa situação, tanto em adulto quanto em criança. É isso. Deixa aqui o seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau.